Seja muito bem-vindo à segunda aula do MCR. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês o conteúdo que fez a minha vida se transformar. Aqui é a segunda aula do MCR. Agradeço imensamente quem esteve comigo na primeira aula. E se você está chegando aqui apenas na segunda aula, peço que você acompanhe a primeira, porque a gente fez um passo a passo em três aulas, onde uma vai ser sequência da outra. Então, aqui a gente vai dar continuidade à aula que a gente já trabalhou, né, a aula passada, e gostaria muito de agradecer as pessoas que estão aqui, né, demandando o seu tempo, as pessoas que na última aula me mandaram feedback de melhoria, feedback de agradecimento. Muito obrigado. Espero mais uma vez aqui estar honrando o seu tempo e passando o conhecimento de uma forma clara, de uma forma concisa, que possa lhe ajudar a transformar a sua vida. Vamos lá? Então, rapidamente eu vou falar aqui o que a gente aprendeu na última aula, tá? Então, recapitulando um pouco os três primeiros passos que a gente trabalhou, seria o quê? O primeiro, a gente trabalhou o que é efetivamente a palavra riqueza, né? Riqueza é muitas vezes atrelada apenas a bens materiais, riqueza financeira, mas no nosso método, a gente vai trabalhar com a riqueza em todas as áreas. E por isso mesmo, a gente já passando aqui para o passo número dois, a gente precisa, né, para a gente alcançar o nosso estado desejado, a gente precisa ter a consciência do nosso estado atual. Como está hoje todas as áreas da nossa vida. Então, a gente colocou uma atividade para você preencher, seria um círculo da felicidade. É basicamente a sua vida dividida em 10 áreas diferentes para você dar uma nota. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Depois disso, eu pedi para as pessoas selecionarem três áreas para a gente estar trabalhando aqui nos próximos passos, tá? E no passo número 3, a gente falou bastante da questão de consciência do meu estado atual. Eu sou um grande defensor disso, e a gente é o responsável pela nossa vida, e a vida está da forma que está pelas coisas que a gente fez. E se a gente precisa de uma mudança, se a gente precisa alcançar essa conquista da riqueza, a gente precisa fazer algo diferente. Então, o primeiro passo para a mudança é a consciência. Entender que sim, você é o grande responsável pela sua vida e, e entender que sim, você precisa fazer coisas diferentes para alcançar resultados diferentes. Então, basicamente, a gente trabalhou esses três passos e hoje a gente vai dar continuidade. Como eu falei, a gente trabalhou na primeira aula toda a parte do estado atual, como está a sua vida hoje. Agora a gente vai trabalhar a parte do estado desejado, aonde que você deseja chegar. E nessa aula vai ter várias atividades, várias ferramentas que são muito especiais para mim. Eu apliquei na minha vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu efetivamente fiz, como eu produzi essas ferramentas. E no passo, na aula número 3, a gente vai trabalhar com algumas estratégias para de que forma você vai alcançar. Basicamente, eu penso o seguinte: você tem o seu estado atual, né? Como está a sua vida nesse momento. Você tem o seu estado desejado, aonde que você deseja alcançar. E a gente vai lhe ensinar a forma de você ao chegar, sair daqui e chegar no ponto que você almeja, tá bom? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar muito sobre essa decisão de mudança. Eu trago para vocês aqui uma frase de um francês, André Gide, que não se pode descobrir novos oceanos a menos que se tenha coragem de perder de vista a costa. Então, nessa frase, basicamente ele fala o seguinte: um barco, para ele conseguir alcançar novos oceanos, ele precisa perder de vista a sua costa. É basicamente você hoje na sua vida. Você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa tomar uma decisão de mudança. Se você deseja uma vida mais próspera, essa conquista da riqueza em todas as áreas da sua vida, você vai precisar tomar algumas atitudes. Você vai precisar de uma mudança nos seus hábitos, uma mudança no seu dia a dia para você alcançar algo diferente. E por que que eu trago, até trouxe aqui para vocês uma imagem de uma casa,
que foi muito importante, foi impactante para mim e fez total diferença na minha trajetória. Eu compartilho com vocês aqui uma história pessoal. Para quem já me conhece, sabe que eu vim da rede bancária, trabalhei durante muitos anos em banco e trabalhando em banco eu tinha uma estabilidade financeira, eu tinha um bom salário, mas eu ainda tinha uma mentalidade escassa. E o que que fazia essa mentalidade escassa? Até a época dos 25, 26 anos, eu mesmo tendo um bom salário, uma boa condição financeira, eu continuava morando com a minha mãe. E por quê? Porque eu pensava que eu morando com a minha mãe, eu teria despesas menores e com isso eu alcançaria a minha liberdade financeira mais rápido, certo? E durante anos foi assim, até um momento que eu tive que tomar a minha decisão. Eu vejo como na minha vida isso foi uma decisão chave. Eu pensei o seguinte: eu preciso tomar a decisão de sair da casa da minha mãe. E não era porque a gente tinha algum desentendimento, ou a gente não se dava bem, pelo contrário, a gente sempre se deu super bem. Quero honrar minha mãe para sempre na vida dela. Mas eu entendia que o momento que eu saísse de casa ia ser um momento de total decisão e total mudança na minha vida, porque nunca mais eu ia poder regredir, eu podia voltar. Mesmo que minha mãe estaria de portas abertas para me receber, mas na minha cabeça, no meu pensamento, eu tinha certeza que eu nunca mais ia voltar. Então eu sabia que era uma decisão super importante para mim. E foi o que aconteceu. Depois que eu saí da casa da minha mãe, mesmo as despesas que aumentaram, mas a minha cabeça mudou. Eu era já o protagonista da minha vida. Eu tinha que dar certo. Eu tinha que fazer as coisas acontecerem. E logo depois já conheci minha esposa, casei, mudei de país e as coisas foram acontecendo. Então, isso, compartilho com vocês, foi uma decisão de mudança que eu tive. Você pode ter uma decisão de mudança também. E para você alcançar algo diferente, você precisa tomar essa decisão. Mas aqui eu vou lhe ajudar. Eu trouxe uma atividade que vai ajudar você a tomar essas decisões de mudança, tá? Essa atividade número 3, eu acho ela muito especial. E eu acho ela revolucionária. Eu tenho certeza que você aplicando ela, a a sua vida vai se transformar. E basicamente, como que funciona? Lembra que a gente conversou sobre o nosso mapa de bordo, que é o nosso caderno de anotações? Eu sugiro agora, você pega o seu mapa de bordo e você vai escrever, pegue 4 folhas diferentes. E cada uma da folha, você vai colocar essa pergunta. O que eu vou continuar fazendo que está dando certo? O que eu devo começar a fazer? O que eu devo parar de fazer? E o que eu gostaria de aprender? Eu vou compartilhar com vocês, acho que até ficar mais fácil aqui o processo de entendimento dessa atividade, o que eu fiz na minha vida há anos atrás. Quando eu fui aplicar essa atividade, eu pensei o seguinte: o que eu vou continuar fazendo que já está dando certo? Então, eu comecei a analisar a minha vida e pensei o seguinte: pô, eu gosto de exercícios físicos, eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo. Então, eu apliquei na minha vida. Eu apliquei a questão de rotina, eu sou uma pessoa que gosto bastante de ter rotina, horário de acordar, horário de fazer as coisas. Então, na minha visão, isso estava dando certo e eu ia continuar fazendo. Então, eu fui listando uma por uma tudo que eu estava fazendo que, na minha concepção, eu achava que estava fazendo certo. E sugiro você fazer também. Eu vou compartilhar aqui mais algumas experiências do que eu coloquei anos atrás, mas eu continuo aplicando, mas como sugestão. Aqui essa atividade é para você. Você precisa se autoconhecer. Você precisa analisar como está a sua vida hoje. Você que vai dizer o que é certo ou o que está errado, tá? Eu só vou dando sugestões do que eu apliquei na minha vida. Então, como eu falei de exercícios físicos, rotina, questão de sono. Sempre fui uma pessoa que me preocupei bastante com ter uma boa carga horária de sono, mesmo hoje acordando super cedo, né? Acordo em torno de 4h50 da manhã. O que que eu faço? Eu sempre cuido muito com a minha rotina pré-sono. Então, tomo cuidado em não tomar cafeína à noite. Uso o aplicativo também, quem já utiliza o Pillow, é um aplicativo super bom para controlar sua qualidade do sono. Isso vai lhe ajudar também. Eu coloquei leitura, sou uma pessoa que gosta de ler, tenho uma meta de ler 20 livros por ano.
então estou conseguindo, então eu ia continuar fazendo o que eu já estava fazendo bem. Estudos, sou uma pessoa que sou curiosa, gosto de aprender sobre coisas diferentes, aprender mais sobre investimentos, sempre gostei muito, era o meu dia a dia, fazer live com pessoas. Então, basicamente, isso tudo foi o que eu coloquei que estava dando certo e eu ia continuar fazendo, certo? Agora a gente vai para a segunda pergunta. O que eu devo começar a fazer? O que eu deveria estar fazendo e ainda não estou fazendo? Então, aqui eu vou colocar algumas coisas que eu relacionei também quando eu fiz a minha lista, tá? Me relacionar com pessoas diferentes que pensam em crescimento. Então, eu deveria ter mais esse meu ciclo de amizade com pessoas que estão pensando sobre crescimento, trocando, compartilhando dicas, melhorar o meu branding pessoal, desenvolver mais essa parte de oratória, desenvolver todo o meu branding, desenvolver meu canal do YouTube. Então, é uma coisa que eu comecei, parei, agora eu devo começar a fazer mais, com mais frequência, postar mais vídeos. Então, foi isso tudo que eu fui colocando na minha lista do que eu devo começar a fazer. Coloquei também abrir mais uma fonte de renda. Isso é uma ótima sugestão. Se você é uma pessoa que só tem uma fonte de renda, eu sugiro sim você começar a pensar em ter mais de uma forma de renda. No mercado financeiro, a gente fala muito sobre colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque se a cesta cair, você vai quebrar todos os ovos, né? E por que essa parte de ter uma diversificação de renda? Quando você tem mais de uma renda, por exemplo, hoje você só tem a sua renda do seu trabalho. E se acontecer alguma coisa com o seu trabalho, você vai ficar sem renda? Então, comece a pensar em uma outra forma de renda. Se você já tem a segunda, pense na terceira, na quarta, vai sempre incrementando as suas formas de ter uma renda. Aqui vou compartilhar com vocês que eu deveria já estar fazendo, ainda não fiz, mas eu gostei muito de escrever o meu livro, então eu tenho que começar a fazer isso. Então, eu coloquei aqui também na minha lista. Agora a gente vai para a terceira pergunta, que é o que eu devo parar de fazer? O que eu estou fazendo nesse momento que não está levando minha vida para frente? Eu tenho que tomar essa decisão de começar a parar de fazer. Eu coloquei aqui para vocês. Ah, estado mental de escassez. Compartilhar um pouco da minha experiência de vida. Eu nasci numa família de classe média, né? Mas só que a gente era muito econômico. Então, sempre que a gente ia no mercado e tinha dois produtos, a gente sempre escolhia o mais barato. E isso o tempo foi passando e a minha vida continuou assim. Durante muitos anos eu me peguei fazendo isso no supermercado. E hoje, mesmo tendo uma condição totalmente diferente, eu falei, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso parar de ficar escolhendo o produto pelo preço. Se eu quero um produto de mais qualidade, eu vou escolher. Isso, para mim, eu deveria parar de fazer para começar a ter um estado mental de abundância. Na minha cabeça, eu só tinha essa mentalidade de escassez. Então, eu coloquei isso, coloquei andar com pessoas que não agregam. Isso eu parei de fazer também, isso foi transformador na minha vida. A gente não tem nada contra você ter amigos de longa data. Mas se essa pessoa está falando sempre a mesma coisa, contando as mesmas histórias, né, contando as mesmas piadas e não está lhe agregando, será que não faz sentido você começar a mudar o seu relacionamento, as suas amizades? Então você deve parar de fazer isso, né? Outra coisa que eu coloquei aqui também, perder tempo em rede social. Eu perdia muito tempo em rede social, mas o que eu aprendi? Eu aprendi a controlar. Por exemplo, o meu Instagram, ele tem uma trava. Quando ele dá 30 minutos, ele para de funcionar, né? Então, e eu sugiro você colocar no seu celular também, porque muitas vezes a gente fica gastando muito tempo em rede social e isso não agrega na sua vida. Então, são exemplos. Coloquei aqui ficar vendo TV, jogos de futebol. Então, faz 2 anos e eu lembro, acho que o último jogo que eu vi, em 2 anos, eu vi um jogo inteiro de futebol. E foi o Brasil e Croácia. Então, até falar para vocês que eu acho que eu sou bem pé frio, devo parar de assistir jogo de futebol. Mas isso com certeza tipo, eu parei de fazer porque eu estava vendo que eu estava gastando muito tempo na frente da TV, ficando vendo jogo de futebol. E hoje eu acabo vendo mais a parte dos melhores momentos. Para mim, acaba sendo o suficiente, tá?
E outra coisa que eu coloquei aqui também foi a questão de ouvir músicas com letras idiotas. Eu sei que hoje o Brasil tem várias músicas do funk, do sertanejo, não tenho nada contra, gosto, né? Mas o que? Você tem que prestar atenção se as letras que estão me falando fazem algum sentido para sua vida ou não. São letras idiotas, como que eu coloquei aqui. Cada vez mais que a gente vai estudando sobre programação neurolinguística, sobre essa parte de consciente e inconsciente, a gente vê que a gente é programado. Então, essas músicas podem estar lhe programando de uma forma errada. Então, eu coloquei na minha lista, tem que parar de ficar ouvindo essas músicas. E faz muito tempo que eu acabei parando de ouvir elas. E a última pergunta, eu acho super interessante também. Pense o seguinte: você tem o tempo livre, certo? O que você gostaria de aprender nesse tempo livre? Um hobby? Pode ser tocar piano, fazer um esporte novo. Então, selecione, relacione aqui todas as coisas que você gostaria de aprender. Eu coloquei aqui também, há anos atrás, eu coloquei assim, ó, aprender mais sobre mercado de capitais, de equity, que é essa parte tipo da empresa via mercado pegar dinheiro, fazer IPO. Eu estudar sobre PNL, que eu acabei estudando, lendo vários livros. Aprender sobre marketing digital. Acho que nos últimos 3, 4 anos foram os cursos, eu comprei 3, 4, 5 cursos diferentes sobre marketing digital. Então, isso eu acabei aprendendo. Então, aqui, essa é a minha lista. Quero compartilhar com vocês só para vocês terem uma ideia de como funciona, mas eu sugiro você fazer essa atividade, e porque eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida também. Se vocês estão achando, meu Deus, é muita coisa, não vou começar, não vou nem fazer, porque eu não vou conseguir fazer tudo isso aí. O que que acontece? Você não precisa começar tudo do dia para a noite. Essa atividade você vai começar a relacionar para lhe trazer consciência do que você precisaria fazer. Mas eu sugiro você selecionar um item de cada pergunta e implementar na sua vida. Porque com o tempo você vai ver que isso vai virar uma rotina. E daí você vai lá e seleciona um segundo item. E assim você vai fazendo sucessivamente. Certeza que isso vai transformar a sua vida, tá? Então, essa é a ferramenta que eu gostaria de disponibilizar para vocês sobre mudança, né? Tomada de decisão. Vocês vão tomar uma decisão conforme as informações que vão pegar nessa atividade. E agora a gente vai para a atividade número 4. Assim, vou dizer para vocês que essa é uma das ferramentas mais especiais que eu aprendi. Eu acho que eu li ela num livro, não vou saber compartilhar com vocês exatamente, que era basicamente você receber conselhos. Você imagina que você tem muitas coisas para construir e você precisa receber conselhos de alguém. E essa pessoa vai ser a pessoa que mais lhe conhece na sua vida. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é você mesmo. E como que funciona essa carta? Carta do futuro. Você vai fazer um pensamento como você tivesse daqui a 5 anos. E como que vai funcionar? Essa pessoa que daqui a 5 anos, a gente vai chamar o seu eu do futuro. Essa pessoa daqui a 5 anos, ela já conquistou muitas coisas. Ela já, o que você imaginava, ela já conquistou. E essa pessoa, que é o seu eu do futuro, ela vai lhe dar dicas. Dicas do que você precisa fazer, dicas de como você não vai desistir, dicas do que você deveria estar fazendo e ainda não fez. E vou dizer para vocês que essa carta, quando eu fiz, que eu escrevi, essa carta eu escrevi de próprio punho, vocês podem estar vendo aqui, eu fiz quando eu tinha 27 anos e eu fiz analogia como eu tivesse 30. Então eu coloquei 3 anos, né? Eu sugiro a vocês fazer com 5 anos, e dar um espaçamento maior. Mas várias coisas que o meu Luiz Eduardo do futuro, o Luiz Eduardo dos 30, me sugeriu para o Luiz Eduardo dos 27, fez total diferença na minha vida. Eu lembro que no início eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. E o Luiz Eduardo dos 30 falou: meu amigo, continue acordando cedo, vai valer muito a pena. E hoje
Eu já estou com 31 anos, mas eu falo, valeu muito a pena. Eu tive uma mudança muito rápida na minha vida com tudo que aconteceu. E outra coisa que eu lembro, que quando eu escrevi essa carta para mim, eu coloquei lá nas últimas linhas, vocês podem ver ali. Obrigado por não ter parado, obrigado por não ter desistido. Então, em vários momentos onde que eu pensei em desistir, eu vi que eu estava muito cansado, eram problemas difíceis, eu falava o seguinte, não, não tem como parar, eu não vou parar, eu não vou desistir. E compartilho com vocês que é uma força, assim, parece até sobrenatural, né? Mas é algo que está interno, está dentro da gente. Então, essa é a analogia, essa é a ferramenta que eu quero trazer para vocês na atividade número 4, que é vocês fazer uma carta de próprio punho, como você estivesse lhe dando conselhos. Uma pessoa daqui a 5 anos da sua vida lhe dando conselhos para a pessoa de hoje. O que você deveria fazer, que você não pode desistir, o que você já deveria ter começar a realizar os seus sonhos. Então, essa ferramenta é uma ferramenta, sim, muito prazerosa de fazer. E com o tempo vai passando, você pega essa carta, você começa a ler ela, você vê como a energia é forte. Então, sugiro do fundo do coração você fazer essa carta do seu eu do futuro, lhe dando dicas para o seu eu presente. E você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Aqui, ó, vou até dando exemplo para vocês como que eu fiz. Vou ler as primeiras linhas ali para vocês. Olá, meu amigo. Eu, Luiz Eduardo dos 30, futuro. Vim aqui para te falar algumas coisas que você vai gostar de ouvir. Sei que este ano 2020 foi um ano muito difícil. E assim, e assim você vai falando. Assim você vai continuando a sua carta. Então, faça essa analogia. Uma pessoa lá do futuro, o seu eu do futuro, ele está vindo, ele está entregando um conteúdo muito importante, fundamental para você. Ele está entregando todas as dicas, o passo a passo para você fazer na data de hoje. Então, faça essa atividade número 4, ela se chama Carta do Futuro, e faça com muito carinho, tenho certeza que vai ser transformador na sua vida também. E, como eu falei, hoje essa aula que a gente preparou para vocês, ela, ela foca bastante no seu futuro, aonde que você deseja chegar. E aqui eu trago uma frase muito interessante. Como alguém pode acertar um alvo que nem consegue ver? Boa pergunta. Mas tem uma melhor. Como você pode acertar um alvo que você nem tem? Muitas pessoas, elas querem alcançar riqueza na sua vida. Querem alcançar a prosperidade, a abundância. Mas você consegue, você tem a dimensão, você consegue ter clareza do que é isso, do que é a riqueza, do que é esse futuro que você almeja? Essa ferramenta, o passo número 5, a gente vai dar total clareza e dimensão aos seus sonhos. E como que funciona? Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu trago para vocês a atividade número 5, se chama o quadro dos sonhos, né? O pessoal fala de Dream Board. Como que funciona? Ela é basicamente todas as imagens que você tem, que você almeja alcançar, você vai colocar num quadro. Vai ser uma imagem que você vai produzir com todos os seus sonhos no mesmo quadro. E é compartilhando aqui com vocês, esse quadro, pessoal, foi o que eu fiz em 2016. Então, há anos atrás, eu era solteiro, estava no Brasil, e o que eu tinha de sonho, o que eu queria alcançar, eu fui colocando tudo lá, tudo que eu queria que acontecesse na minha vida. E hoje, quando eu olho para esse quadro, eu vejo várias coisas que já aconteceram. Então, começando ali, eu já fui no Camp Nou, no estádio do Barcelona, eu já fui no Taj Mahal, na Índia, eu já fui no Japão, a Austrália, eu coloquei ali, eu nem imaginava, mas hoje eu moro aqui na Austrália. Na época ali eu coloquei uma mulher morena, então representando a minha esposa, e hoje a minha esposa é morena. Então, trazer para vocês como esse quadro ele é importante, né? Não falando somente de lei da atração, mas sim de foco, de clareza. Você tem uma imagem clara, detalhada do que você almeja alcançar. Esse quadro eu fiz num Paint,
tá? Na época. Então, você pega várias imagens, você faz uma colagem ali e você cria o seu quadro do quadro dos sonhos. E eu vou compartilhar com vocês, o segundo quadro aqui, foi quando eu me casei. Quando eu casei com a minha esposa, eu mostrei para ela que eu tinha um quadro dos sonhos e perguntei: você não quer fazer um quadro juntos? A gente fazer um quadro dos nossos sonhos? E vou dizer para vocês, foi transformador, porque algo que já tinha muita energia ficou multiplicado, né? Então aqui, esse segundo quadro, eu e minha esposa, a gente sentou um dia, começou a escolher cada imagem, cada sonho que a gente queria realizar na nossa vida. Esse quadro eu fiz no Canva. Então você vai abrir um Canva, você vai começar a colocar imagens que você tem sonho em realizar. E é mais impressionante ainda porque aqui várias imagens que a gente pensou, que a gente colocou no nosso quadro, ele já se realizou. Então ali no canto direito, um pouco abaixo do meu vídeo, ele tem a foto da Tailândia, a gente já foi na Tailândia, tem a foto do Peru, a gente já foi no Peru, no Taj Mahal, na Austrália. Aqui a gente já foi navio, a gente já passeou de navio. E tem várias fotos, como nosso casamento, na neve, e compartilhar com vocês que cada realização desse sonho é algo transformador. É algo assim que a gente olha e fala assim, nossa, olha como a nossa vida está evoluindo, olha como a nossa vida está crescendo. E vou falar para vocês, tem vários sonhos aqui que a gente ainda não realizou. Mas quando a gente acorda e sabe, tem mais um dia pela frente, um dia maravilhoso, que a gente tem algo para construir, por quê? Porque a gente tem sonhos a realizar. Então, é muito importante você ter a visualização do seu quadro de sonhos. E por que que eu trouxe esse segundo quadro para vocês também? Porque se você é uma pessoa, por exemplo, casada, ou que tem uma namorada, ou você tem filhos, construa esse quadro com pessoas que você quer compartilhar esses momentos. É muito mais forte do que você. Você vai estar compartilhando um sonho e você vai estar buscando juntos a realização desse sonho. É muito especial fazer esse quadro dos sonhos e cada sonho que se realiza, você vê que se torna realidade. Você vai falar: nossa, eu estou alcançando a minha riqueza, eu estou alcançando a vida que eu sempre quis. Então é transformador. Faça isso, faça o seu quadro dos sonhos, é algo muito especial, faça com a sua família. E uma dica, vou colocar aqui para vocês. O quadro dos sonhos não é aquele quadro que você vai fazer e vai esquecer. Deixa lá no computador parado. O que que você vai fazer? Eu sugiro, você coloca como na tela do seu celular, você coloca como na tela do seu computador. Você imprime, eu tenho esse meu quadro dos sonhos, eu imprimi num A1 e colei no meu quarto. Então, assim, todo dia que a gente acorda, o quadro já está ali. A gente sabe os sonhos que a gente tem que realizar. Porque você tem que ter esses seus sonhos visíveis. Você saber por que que você está tomando decisões de mudança, por que que você está se dedicando tanto, que você tem sonhos a realizar. E meio que automaticamente as coisas vão caminhando, as coisas vão fluindo para os sonhos que você almeja, tá? Eu digo que outra coisa que é importante também é muito mais fácil você dizer não. Por quê? A vida tem várias oportunidades. Então, por exemplo, a gente está guardando dinheiro para realizar um sonho de viajar, para viajar para Barcelona. Daqui a pouco chega uma opção super barata para a gente ir para o Nordeste. É um preço baratinho, é uma oportunidade que parece incrível. Mas quando você olha e fala assim, não, mas esse não é meu sonho. Meu sonho é ir para Barcelona. Então, se eu for aqui, isso vai me distrair do que eu desejo. Então, é muito mais fácil você dizer não. E para várias coisas, se você deseja, eu tenho um valor numa conta bancária. Daqui a pouco chega convite, vamos numa festa, vamos num restaurante. E é coisas que, para você, por mais que seja bom, mas não está relacionado com o seu grande sonho, a conquista da sua riqueza. É muito mais fácil você dizer não. Então, tenha clareza, coloque os seus sonhos em imagens, traga essas imagens para o seu quadro dos sonhos e faz o seu quadro dos sonhos fazer parte da sua vida. Você vai ver como é fácil tomar decisões. Muito especial o quadro dos sonhos, tá? Sugiro todo mundo a fazer e aplicar na sua vida. Mais importante que só fazer, tem que aplicar. Vamos agora para atividade número 6.
Não sei se vocês estão gostando. Cara, eu acho essas atividades muito boas, são ferramentas incríveis. Então, comenta aqui para mim o que que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês já tinham ouvido falar dessa forma. Essa atividade número 6 também foi bem impactante para mim. Como que funciona? Lembra que na nossa primeira aula a gente brincou lá sobre o mágico da lâmpada, né? Que não é mágico, agora eu esqueci. Ah, o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, ele chega e lhe pergunta qual é o valor que você deseja alcançar para sua vida de riqueza, para você se tornar uma pessoa rica. E vou dizer para vocês, eu falei que ia compartilhar, né? Eu lembro que quando eu fiz aquela minha primeira pergunta, qual é o valor que eu queria, eu coloquei 10 milhões. Falei, poxa, 10 milhões, estou bem, vou estar rico, vou estar resolvido na minha vida, então vou estar feliz da vida. E o que que aconteceu? Quando eu fui fazer essa ferramenta número 6, como que funciona? A ferramenta vai fazer você pegar o quê? Cada imagem que você colocou no seu quadro dos sonhos, você vai começar a colocar um valor para ela. Você vai começar a dar detalhes. Então, por exemplo, a gente tem uma situação de um carro. Ah, eu botei uma imagem de um carro ali. Aqui, você vai ter que saber o ano do carro, qual o ano que você almeja, qual é o modelo, que várias vezes tem um carro 1.5, 1.8, 2.0, e dependendo do que você escolher, ele vai ter um valor específico. E nisso, eu fui fazendo. Para cada imagem, eu fui colocando um valor. Então, tinha uma viagem para Barcelona. Ticket de passagem, quanto que é para ir do Brasil para Barcelona, quanto que é para ficar, hospedagem lá, uns 10 dias, tal, deu um valor, coloquei na minha planilha, fui colocando. Cada uma eu fui preenchendo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu preenchi a questão do iate, né, que eu tenho o sonho de ter um iate, só o iate ele já valia uns 10 milhões de reais. Eu falei, poxa, eu estou muito errado, a minha visão de riqueza está muito diferente. E essa é a planilha que eu quero que vocês preenchem, tá? Então aqui tem o link que eu vou disponibilizar também para vocês preencher. E ela funciona basicamente assim. Vocês vão colocar o sonho que vocês almejam. Ah, então eu quero viajar. Então coloca ali a viagem, você vai colocar a cidade, especificações. Ah, eu quero viajar para Barcelona durante 10 dias e você vai colocar o valor, quanto que custa para realizar esse meu sonho. A outra viagem, eu quero fazer um cruzeiro durante 10 dias. Então você vai colocar ali, sonho cruzeiro. Especificações. Qual a empresa que você quer ir? Porque tem várias empresas. Ah, não, eu quero ir com a Carnival. Beleza, coloca ali Carnival, quanto que custa? Ah, 10 mil reais. Você vai preenchendo cada detalhe. Por quê? Porque é o mais importante, no final, você preenchendo tudo, vai lhe dar um total. Como se fosse o valor total de riqueza que você precisa para alcançar todos os seus sonhos do quadro dos sonhos. E por que que isso foi importante para mim, tá? Porque quando eu fiz essa planilha do quadro dos sonhos, eu vi que os 10 milhões ali estava muito baixo. Eu não ia conseguir alcançar a vida que eu queria com 10 milhões. E começa mais uma vez, lhe dá clareza do que você almeja chegar. Isso é muito importante, porque, mais uma vez, vai ser mais fácil você tomar decisões. Então, apareceu uma oportunidade maravilhosa de você ganhar muito dinheiro, um trabalho, mas você vai ter um compromisso ali de 5, 10 anos. Mas isso não vai fazer sentido, porque você vai pensar o seguinte: não, com esse trabalho eu não vou conseguir realizar todos os sonhos que eu quero. Então, é mais fácil você dizer não. Isso aconteceu na minha vida. Quando eu tive clareza de quanto que eu preciso, né, não só na parte financeira, mas na parte assim de realização de sonhos mesmo, é mais fácil você dizer não. E durante toda essa nossa caminhada que a gente vai na conquista da riqueza, o mais difícil são as distrações. Então é muito mais fácil você estar olhando um filme no Netflix do que estar aqui acompanhando essa aula, esse conhecimento que você está adquirindo. Mas eu entendo que isso aqui é que vai formar a sua vida, tá? Vai formar a sua riqueza. Então preencha essa atividade, coloque ali os seus sonhos, coloque as especificações e coloque o valor. Depois você vai chegar num valor total. Não se desanime, por mais que o valor seja muito alto, que no meu caso também foi, mas não se desanime, porque na verdade você só está vendo o horizonte, aonde que você almeja chegar. E tenho certeza que isso vai lhe dar muita força para você tomar decisões e criar coragem para tomar algumas mudanças na sua vida. Então você precisa ter sempre clareza.
E pessoal, era isso que eu planejei para vocês na data de hoje, tá? Estou muito feliz aqui com as ferramentas que eu consegui disponibilizar. Foram ferramentas transformadoras para mim. Espero que para vocês também sejam. Façam com muito carinho cada uma delas. Registre aqui para mim, me mande o feedback tanto no Instagram, me deixe aqui registrado o que vocês acharam dessa aula, o que que a gente pode fazer para melhorar e espero que vocês façam essas atividades, apliquem na sua vida e estou muito feliz com o material que a gente está conseguindo compartilhar. Espero que na sua vida faça total diferença. Estou planejando algo muito especial para a nossa terceira aula, que é a última aula. Então, só relembrando aqui para vocês, fizemos na aula 1 toda a parte da consciência do seu estado atual. Essa aula 2 é o seu estado desejado, é onde que você almeja chegar. Você vai ter clareza de aonde você quer chegar. E na nossa terceira aula, e na nossa última aula, a gente vai passar o restante dos passos do MCR, seria a construção. É muito bom você saber aonde você está, aonde você quer chegar. Mas agora, como que você faz essa construção, esse caminho? Então, na próxima aula, eu vou passar todas as ferramentas para você sair do ponto A e chegar no ponto B, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus aí.